E vamos para mais uma live. Então, hoje eu vou falar um pouco mais no nosso ser, né? O que nós somos compostos, os tipos as tipologias de pensamento que a humanidade tem, né? Até onde a humanidade alcançou em termos de pensamento, né? Desde lá das eras remotas até as eras contemporâneas. E tipo assim, quem foi o maior pensador que a humanidade já teve, entendeu? Em termos de pensamento, não de raciocínio, mas em termos de pensamento puro, de pureza de pensamento, entendeu? Que foi, logicamente, Jesus Cristo, entendeu? Ele é o nosso modelo e o nosso guia, né? Conforme a luz da doutrina espírita, né? Então, por que o materialismo e o humanismo, as vertentes que estudam a mera fisiologia, a mera materialidade, e as partículas subatômicas, o átomo, por que elas dão tão certo quando trazem, quando fazem a analogia ao que nós somos psicologicamente, entendeu? Não sei se vocês vão me entender. Por exemplo, muitas das teorias materialistas, elas compõem a sociologia, elas compõem a filosofia, elas compõem as tradições, entendeu? Até as religiões, as tradições católicas, e elas foram sendo desvendadas por, por nobres pessoas, né? Que fez evoluir de um pensamento ortodoxo e conservador, controlado pela política, né? Até um pensamento emancipado, né? Só que aí mudou o foco do pensamento humano, entendeu? O homem que pensava nos céus, além dos céus, além dos céus há um Deus, entendeu? Ele passou a pensar simplesmente na matéria, entendeu? E isso tem implicações na fisiologia do ser, entendeu? Porque conforme você pensa, você se molda, entendeu? Pensamento é uma força, pensamento é uma variável que interfere nos moldes do ser, porque ele é servo do ser, entendeu? Servo do ser no sentido de ele é um elemento básico do ser, entendeu? O pensamento dentro da filosofia de Haroldo Dutra Dias, entendeu? Tem pensamento, tem emoções, memórias, sentimentos, estados de humor, até entrar nos reinos do ser, entendeu? Então, esse modelo, ele é basicamente tipo assim, ele é um modelo que ele não é centrado no ego, né? Tem ego, né? O ego é um elemento do ser, ele não é centrado no ego, mas ele é bem eloquente, entendeu? Mas será que não teria aí resquícios de uma nova proporcionalidade materialista, no caso? Né? Então é só uma dica, assim, não é questionando, não é contrapondo, não.
É só deixando um pensamento aí, entendeu? Por exemplo, Jung, ele estudou a Trindade, ele estudou a Quaternidade, entendeu? Então eram atributos da igreja. Ele estudou a igreja, entendeu? Até porque os pais deles eram protestantes, entendeu? Era pastor, né? Então ele fez um discurso, um discurso sobre uma conversa de Jó, a conversa de Jó, né? E assim falava Zaratustra com aquele Nietzsche, né? Então é isso. Então tivemos no século XIX e no século XX várias correntes de pensamento. Umas correntes eram determinísticas, outras correntes eram já tinham uma visão mais aberta para o destino, entendeu? Então você não estaria sujeito a ter um destino como um átomo tem, entendeu? Nós teríamos um destino fisiológico que é conforme narra Buda, né? O nascimento, a saúde, a doença, o envelhecimento e a morte, né? São as 5 etapas, né? Então nós teríamos também, mas também em contraponto, nós teríamos a alma eterna de Sócrates, entendeu? Ou a glória cristã da cruz de Cristo, entendeu? Que teve a descontinuidade perfeita, justificada por uma entidade chamada Deus, na sua sabedoria e na sua santidade, Jesus ele conseguiu consagrar a cruz, assim como Sócrates deu testemunho de vida dele, tomando a cicuta como um pensador, e assim como Buda conseguiu, debaixo do pé de árvore Bodhi, né, se iluminar, entendeu? Por meio do questionamento, assim como Peter Levine, questionando por que os animais descarregam as energias sem passar pelo cérebro córtex, pelo neocórtex, entendeu? Sem que o processamento se passasse pelo neocórtex. Eles descarregavam continuamente, num contínuo essas energias e com isso não adoecem, entendeu? Então tipo assim, são perguntas que mobilizam o ser, entendeu? Então nós temos o neomaterialismo, nós temos o neoprotestantismo, o espiritismo. Então nós temos várias correntes, nós temos as correntes de Augusto Comte, entendeu? Que em alguns de seus equívocos, talvez, né, dizia que a sua filosofia tinha que ser pregada o positivismo, né, de Augusto Comte, né, talvez nos seus equívocos, né, só uma ideia só, né. Então, mas será que nós superamos o materialismo? Entendeu? Essa é a questão. Será que nós superamos o materialismo? Será que de fato nós vivemos os princípios espirituais que glorificaram os grandes mestres da humanidade? Entendeu? Então essa é uma questão, né? Porque a gente interrompe tanto assim, nós questionamos tanto o nosso ser, e esse questionamento ele é igual amolar uma espada de 2 gumes, entendeu? Você vai amolando numa amoladeira
e você vai conseguindo afiar ela, né? Até que você consiga algumas respostas, você consiga um grau de eloquência maior naquilo que você vai propagar, naquilo que você vai falar, naquilo que você engaja socialmente, né? Naquilo que você traz socialmente de engajamento, né? Então é isso. Certamente, certamente tem 25 anos, tem 20 anos que eu faço trabalho voluntário, né? E tenho aprendido muito com isso, ó. Maturidade, principalmente, muito com isso. Eu não faço esses vídeos para aparecer, entendeu? É um trabalho, é um mero trabalho que eu tenho, entendeu? De trazer um pouco de filosofia, de questionamentos, né? E sem menoscabar nenhum tipo de pensamento, entendeu? Porque nós, por exemplo, eu sou espírita, mas eu sei que existe igrejas que são anti-espírita, entendeu? É assim como havia na época do Cristo o anticristo, entendeu? Então, de repente, uma pessoa começa a ir para a igreja, ela ou começa a ir para o meio acadêmico, então ela começa a ficar muito cética, então ela começa a questionar a existência da espiritualidade, ou segue a linha da psiquiatria, ou acha que aquilo tudo, que aquilo que vê espíritos são miragens da mente, entendeu? Então segue uma dica, entendeu? Por que que Jung não é considerado ciência, entendeu? Jung foi aquele que trouxe a mediunidade como num patamar racional, entendeu? Ele trouxe nos livros de capa vermelha dele uma série de conteúdos de riqueza cultural que tratavam de tribos que lidavam com a mediunidade, entendeu? Também as riquezas culturais da Europa, das Américas, das tribos indígenas, das tribos da Austrália que lidavam com a questão da mediunidade, entendeu? Não só lá em Kardec, mas também das tribos, entendeu? Então isso, e da África também, dos afrodescendentes, entendeu? Então por que anular isso em prol de um céu delirante, entendeu? De um céu delirante. Será que nós realmente vamos para o céu, né? Além do céu, fazer contato direto com o Pai? Ou será que nós vamos continuar como peixinhos, nadando nos mares, alçando talvez algum outro planeta, fazendo um estágio por algum outro planeta, em outro invólucro perispiritual, entendeu? Então essa é uma questão que nós devemos tomar para si, entendeu? Porque acreditavam os sacerdotes católicos que eles iam para os céus infindáveis, entendeu? Além do universo, entendeu? E será que nós vamos mesmo para esses lugares, esses reinos? Entendeu? Será que nós suportaríamos como seres subaquáticos do fluido cósmico universal, deste universo, emergir em outras dimensões onde o fluido cósmico é mais rarefeito, onde há desertos previstos por Galileu, por outros
por Camille Flammarion, por Gabriel Delany, desertos no universo, onde nem mesmo onde as almas vão a caráter de expiação, entendeu? Como se fosse um lugar assim expiatório, em termos de de passar, de expiar nesses locais, como se tivessem sido exiladas para esses desertos, esses planetas desertos, entendeu? Então é isso, entendeu? Então a vida é muito extensa e nós de repente nos deparamos com pequenas conquistas, entendeu? Grandes conquistas para nós que somos seres humanos, mas pequenas conquistas diante de um patamar mais elevado e mais sublimado, entendeu? Diante de uma mente mais serena, mais equilibrada. Então nós sabemos muito pouco acerca dos acervos espirituais que compõem. Talvez esse universo, ele dizem que o universo, os astrofísicos, né? Que o universo ele não tem um núcleo em si, entendeu? Ele não tem um local mais benigno do que outro, entendeu? Então, georreferenciamento do universo em 3D, 4D, ele não tem estruturas mais magníficas do que outras, entendeu? É isso que eu quero dizer. É isso que esses teóricos estão dizendo, por meio das tecnologias e das sondas, entendeu? Então, você pega uma sonda, não tem um Everest no universo, entendeu? É isso que eu quero dizer, entendeu? Aqui na Terra a gente tem locais, apartamentos, por exemplo, que são mais confortáveis. Tem casas que são menos confortáveis. O mesmo não se dá com o universo, entendeu? Não se daria com o universo em termos de localização. Não há uma localização privilegiada no universo para fins de observação. Entendeu? Então aí a gente questiona essa questão dos buracos negros, os buracos de minhoca, entendeu? A gente questiona tudo isso. Quanto à evolução do pensamento. O pensamento ele evoluiu de uma quaternidade, de uma trindade, e ele foi para uma quântica, entendeu? Isso é inevitável, entendeu? É inevitável, mesmo que o sacerdócio não queira isso, o sacerdócio católico, protestante não queira isso, a quântica chegou aí para trazer uma certa desarmonia, desestruturação, questionamentos nessas terminologias. Então Carl Gustav Jung, com propriedade, explicou o que era a quaternidade e o que era a trindade. A meu ver, a trindade é como se fosse o prana. Você tem Pai, que é Deus, o Filho, que somos todos nós, mas que tem um Filho que é governador desse planeta, que é Jesus Cristo, e tem o Espírito Santo, que é o prana, entendeu? Como se fosse o prana. Então ele tem uma raiz muito forte no hinduísmo, entendeu? Então houve uma mistificação hinduísta, árabe, judaica, nos conceitos para formar a doutrina, o cristianismo primitivo.
E isso ocorreu durante séculos, entendeu? E atravessou até que houve os concílios, as demandadas, as exonerações, as dificuldades, as perseguições que fizeram aos grandes cabeças, aos gênios do cristianismo, entendeu? Para marcar território católico, entendeu? Então houve tudo isso, né? Vejamos se o mesmo não ocorre hoje, né? Se o mesmo não está ocorrendo hoje, com questões de autoridade, né? Quando a gente lida com autoridade, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Porque a autoridade política é uma coisa, ela é elegida pela população e ela tem a campanha, tem as campanhas políticas, o marketing político, mas tem, por exemplo, trabalhos anônimos que vão muito além da política pública para moradores de rua, para essas pessoas, entendeu? Então, tem iniciativas muito mais à frente do que as políticas públicas, que normalmente, quando estão na extrema direita, elas querem uma punição rígida, descontrolada, insana, às vezes, para as pessoas, os que eles chamam de milicianos, né? E temos também uma extrema esquerda também que poderia estar empobrecendo a sociedade, impondo quesitos de uma ordem que não funcionaria direito, entendeu? Mas aí temos tanto um oposto quanto o outro, entendeu? E no final das contas será a junção desses opostos, será o homem político que vai ter mais consciência do que é coletivo e lidar com isso, como já na Europa já há, né? Como já há em muitos locais. Nunca houve tanta divulgação nas mídias, né? De tantas. Então essa nova categoria de políticos estão vindo para ajudar a melhorar a sociedade, né? A nova geração de políticos, mas ao mesmo tempo também tem aquelas gerações antigas que é uma dinâmica que é do mundo, entendeu? Mas é isso aí. O mundo, então, o pensamento ele evoluiu de uma ordem onde se cria na Trindade, se cria na Quaternidade, se estudava os textos sagrados, para uma ordem onde se estuda um livro de cálculo, por exemplo, cálculo numérico, cálculo infinitesimal, cálculo, todo tipo de cálculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, até chegar à quântica, né? Pensamento quântico, que é um pensamento pré-socrático, entendeu? E nós temos aí a doutrina espírita que traz bases socráticas, pós-socráticas, neossocráticas e neocristãs, que, dando continuidade ao cristianismo, numa das vertentes que dá continuidade ao cristianismo, que prevê a comunicabilidade entre os mortos, ou seja, os mortos eles habitam onde há um maior número de pessoas, há mais espíritos, entendeu?
Nós temos as obras básicas, que é um monumento literário para a humanidade, as obras de Kardec. Nós temos as obras de Chico Xavier, as obras de Ivone Pereira do Amaral, as obras de Divaldo Pereira Franco, entendeu? E eu estou lançando aí uma coleção chamada Conhecimento Descomplicado, que por enquanto tem 8 livros, né? Livretos, né? De 120 páginas, alguns têm 200 páginas, mas outros têm 120, outros têm 100, então é isso aí. E isso aí é uma mera contribuição, mas não acredito que seja uma contribuição assim a mais para o espiritismo. Acho que é mais uma escritoterapia que eu faço, como essas lives são uma live terapia, entendeu? Que eu venho trazer, tentando ser simpático aqui, né? Trazendo uma live terapia para moldar um pouco o dia de vocês, entendeu? Trazer algum tipo de pensamento, de reflexão, de meditação, e é isso aí. E a gente vive um mundo assim que ele é polarizado entre as sensações, o sensacionalismo, as reflexões mais profundas, os níveis de subjetividade, as profundidades do coração, entendeu? Desde as pessoas mais puras, mais santas, até as pessoas mais sensacionalistas, mais eróticas, exóticas, entendeu? Então nós temos um mundo que é um mundo ainda como ele era, entendeu? Com algumas alterações, né? Então ainda manda quem é mais ou menos designado a mandar, entendeu? E luta quem quer expor alguma ideia, entendeu? Hoje as pessoas elas estão procurando critérios de pensamento racional, algo que faz sentido na vida, para que elas possam refletir e meditar sobre isso. É isso que as pessoas estão procurando, entendeu? Eu vejo isso que eu invisto também. Eu investi nisso a minha vida toda praticamente. São mais de 25 anos de estudo, entendeu? Então, desde a matemática, a engenharia, a farmácia, as psicanálises, as terapias, a OSE, a experiência somática, ao Rolf. Então, tudo isso, ao espiritismo, né? A doutrina constitucional, o moralismo, enfim, tudo isso, as tradições, tudo isso para enriquecer o dia a dia, né? Com hortaliças psíquicas na nossa psicosfera, né? Trazer hortaliças, raízes para a nossa psicosfera, nutrir o espírito, entendeu? Nutrir a alma, entendeu? Então essa é a grande intenção. Agora um questionamento que eu deixo assim, é um questionamento e uma resposta que eu dou mais ou menos, entendeu? Será que o homem, ele com essas tecnologias, ele não estaria alterando, criando novas doenças, novas patologias, desde a formação do Império Industrial, do industrialismo, da indústria, das fábricas, até as novas fábricas, a inteligência artificial, entendeu? Não estaria criando novas perspectivas de novas doenças ainda mais patológicas
do que uma esquizofrenia, do que os males que já são conhecidos, entendeu? Então isso que a psiquiatria ela vai estudar, entendeu? Mas eu particularmente, eu sou daqueles que luta para que a psiquiatria, para que o humanismo e para que o materialismo reconheça. O materialismo ele vai estudar a matéria, o humanismo vai estudar o ser humano, entendeu? A partir do momento que a matéria ela reconhece a não matéria, o imaterial, o semimaterial, já é um grande avanço, entendeu? E a partir do momento que o humanismo e a psiquiatria reconhece a mediunidade, reconhece algo que está além do corpo, que está além do neocórtex, do córtex cerebral, do cérebro límbico, do bulbo reptiliano, do nosso tronco aqui, né? Do nosso tronco. Eu vejo uma nova medicina, entendeu? Eu vejo uma nova medicina, uma nova psiquiatria, uma psiquiatria iluminada, entendeu? Iluminada no sentido de que haverá uma dissecação maior de pensamentos, entendeu? Então a psicologia ela passaria a uma ciência também investigativa, entendeu? Então, por exemplo, o jornalista ele seria também um psicanalista, entendeu? O psicanalista, o psicólogo seria também um jornalista, entendeu? Não no sentido inquisitorial, como ocorre em muitos colegas de profissão, entendeu? Mas no sentido de estar trazendo para dentro de si todo o questionamento dos labirintos do ser, entendeu? Desde pegando todos os pratos das teorias contemporâneas, todo o círculo de teorias contemporâneas e trazendo um núcleo e um contorno, entendeu? De forma que a gente molda uma nova roda de pensamento, entendeu? Compondo assim uma previsibilidade de novos ciclos talvez ambientais, geológicos, novos ciclos universais, cosmológicos, novos ciclos para a formação não só da fisiologia humana e dos seres humanos e dos seres animais, mas também uma nova fisiologia, como ocorre também com os vegetais e com os seres bovinos, mas também uma nova ordem no sentido de preservação, entendeu? Preservação. A gente saber que não adianta aquecer uma temperatura, chegar a uma temperatura de um sol numa estrutura termodinâmica, chegar a uma temperatura de 1 milhão de graus, milhões de graus, criar uma bomba atômica e destruir a vida na Terra, provocar reações muito maiores do que uma erupção vulcânica, entendeu? Então nós estamos numa fase de ordem em que a gente precisa olhar para dentro de si, cultivar o nosso jardim emocional, nossos jardins da vida e procurar escanear todo o nosso labirinto do ser, a fim de que nós sejamos potentes, não
com uma arma nuclear, mas como humanidade que foi feita para transformar, para transmutar os traumas em as dores, os traumas, os choros, em consolo, em sabedoria, em tudo, em mudança, em preservação climática, entendeu? Preservação ambiental, para que nós possamos, assim como viveu Francisco de Assis, ou viveu Jesus na época dele, prever um futuro probabilístico, né, que possa caber o ser humano ali dentro, entendeu? Uma nova ordem de ser. Então nós olharemos para esses apartamentos que nós temos, essas casas, essa estrutura toda geológica, urbana, e nós veremos novas civilizações que trilhará milhares de anos à frente, entendeu? Com novas tecnologias, mas tecnologias mais moderadas, que não atrapalham o ser humano, entendeu? Então é basicamente isso. Então é isso aí, isso é um pouco dos meus questionamentos de hoje. Espero que vocês gostem. E é isso aí, dê um like, por favor. Se inscreva no meu canal do YouTube. E assista, por favor. Se você tiver tempo, né? Assista, dê um like. Faça engajamento, né? Porque assim eu posso estar criando e gerando conteúdo, né? Porque eu já gero sem engajamento, mas com engajamento é melhor, né? É isso aí. Obrigado.